Mas enquanto isso, deixa eu lembrar você que a gente começou o programa falando sobre a importância de trocar as senhas, né? Você sabia que trocar as suas senhas regularmente pode ser crucial para manter as suas informações pessoais na internet, seguras, né, na internet, gente? É o que você vai conferir na matéria agora, olha só. Qual foi a última vez em que você trocou as suas senhas? Nunca alterei, não. Não costumo mudar. Sempre estou trocando, inclusive a senha do celular também. Essa é justamente uma das formas de se proteger contra ataques cibernéticos. O André troca dele a cada 3 meses. Técnico de informática, ele toma o maior cuidado na hora de criar as combinações e evita clicar em links duvidosos. Se tiver, vamos dizer, e-mails ou até aplicativos que você use senha para celular, que seja diferente para cada uma delas. A combinação de 1 até 6 em ordem numérica é a mais comum no Brasil, utilizada por cerca de 13 mil usuários, o que pode explicar a quantidade de senhas vazadas no Brasil no ano passado. Mais de 30 milhões. São Paulo lidera a lista de incidentes, com mais de 18 milhões de vazamentos, mais que o dobro do segundo colocado, o Rio de Janeiro, com 9 milhões, seguido por Minas Gerais, com mais de 1 milhão de senhas hackeadas. O levantamento foi feito por uma empresa especializada em segurança cibernética. Para ficar menos vulnerável a esses ataques, especialistas recomendam uma série de ações. Ter uma senha com mais de 15 caracteres. Pode ser uma frase, mas dentro dessa senha, né, desses 15 caracteres, vamos assim dizer, utilizar sim essa questão de símbolos, utilizar número, letra maiúsculas, minúsculas, mas sempre variando. Ter essa troca dessa senha. A gente tem muitos aplicativos, aí você faz um login nessa conta, você consegue armazenar suas credenciais, aí, seu usuário e senha de forma segura, e isso acaba facilitando o nosso dia a dia. E aí, como que é a sua relação com a sua senha? Senha de banco, senha do WhatsApp, senha de e-mail. Eu confesso, gente, que eu acho que é o que o doutor vai falar, assim, que está totalmente errado. Mas eu tenho uma senha para quase tudo na minha vida. Fernando Pérez, advogado especialista em crimes digitais, conversa com a gente agora sobre este assunto. Já vou levar um puxão de orelha aqui, porque senha igual para senha do banco, senha do WhatsApp, Tô errada, né, doutor? De fato, muito boa tarde. Seja bem-vindo, a gente já adiantou uma conversa já. É muito importante a gente ter esse cuidado com as senhas. E o problema de se ter, né, o puxão de orelha, o problema de se ter uma senha repetida para vários sites, vários aplicativos, é que se por acaso alguém de má fé, um criminoso, tiver acesso a uma dessas senhas, ele pode muito bem tentar outras senhas também, né, e tentar em outros lugares também a mesma senha. Até porque esses criminosos, eles são... Olha, a criatividade deles para esse tipo de golpe, para esse tipo de crime, é imensa, né? Eu digo que assim, eles são muito industriosos, né? O criminoso, geralmente, ele tem tempo para pensar, ele tem tempo no que ele vai falar, que estratégia que ele vai utilizar com as vítimas. Então, a gente tem que tomar cuidado e não pode presumir que a gente é mais esperto que eles nesse sentido, porque eles têm mais tempo, às vezes, para pensar nessas questões de segurança do que nós. Então, quando a gente pensa numa senha, e é difícil também a gente chegar e falar assim, olha, tem que ter uma senha com isso, com aquilo, caracteres especiais, né? E depois a gente acaba esquecendo de todas elas, né? Eu vi uma piada esses dias que o maior ferramenta de segurança que eu tenho é o meu esquecimento, porque eu sempre esqueço também das senhas, difícil, né? Muito difíceis. Mas uma dica, por exemplo, eu não preciso colocar nada tão complexo, mas talvez uma palavra, ou uma frase, ou quem sabe uma frase de uma música que eu gosto, mas que faz sentido para mim e não faz sentido muito para outras pessoas. Nesse sentido, as pessoas não vão adivinhar, né, nesse sentido. E que tal, por exemplo, se eu escolher essa palavra, ou essa frase, e eu colocar a primeira inicial do serviço que eu estou utilizando ali, olha, né, essa é a senha, L, A, B, por exemplo, para tentar. Então, cada um pode ter uma estratégia para lembrar, mas é muito importante eu evitar ter senhas repetidas, evitar ter senhas muito fáceis de descobrir, data de aniversário, nome de parentes, né, nesse sentido, e tomar sempre cuidado ao cadastrar uma nova senha. Até porque quando você vai fazer o cadastro de uma senha, eles vão pedindo lá conforme fácil, médio, né, a complexidade da senha. Eles até ajudam
ajudam, né? Assim, essa senha está muito fraca. Aí eles pedem até um asterisco, um logo da velha. Então, isso acaba contribuindo. Só que daí, na hora que a gente vai colocar, a gente lembra lá dos números, ou até mesmo de uma frase da música, porém esquece desses asteriscos, desses códigos, né, que estão Aí no tem que teclado. recuperar, pedir para vir tudo de novo, né? Mas é melhor acontecer isso do que acontecer um golpe, Olha, porque como a gente estava vendo na matéria, você viu o tanto de pessoas que acabam tendo as senhas hackeadas. Isso é mais comum do que a gente imagina no dia de de fato, hoje hoje. os criminosos eles estão à procura das nossas senhas e há uma quantidade muito grande de e-mails, mensagens no WhatsApp, SMS, que são enviados na tentativa de conseguir as nossas senhas. Porque depois ele entra lá no nosso WhatsApp, ele entra no e-mail, ele entra, às vezes, até no banco para conseguir fazer operações, tirar o nosso dinheiro, porque ele conseguiu a nossa senha por algum motivo. E nós estamos, às vezes, tão corridos, afobados, né, na hora de verificar uma mensagem, e a gente não percebe que ele está pedindo uma senha, um código de segurança nesse sentido. Então, a nossa senha ainda é muito importante. E a maioria das invasões realizadas hoje por cybercriminosos são realizadas por meio da obtenção dessas senhas, às vezes diretamente com a vítima, para ele procurar e para ele aplicar esses golpes, né? Agora, as empresas, né, que a gente precisa fazer senhas, vamos por bancos, até o WhatsApp, de repente, ou um outro tipo de empresa que pede que nós façamos uma senha. Elas são responsáveis pelas nossas senhas? Elas podem ser responsáveis e até uma certa medida. Precisa-se verificar qual que foi se eventualmente houve uma negligência dessa empresa. Por exemplo, está acontecendo bastante, né, vários casos de vazamentos de dados cadastrais, vazamentos de senhas. Então, se for identificado que a empresa foi negligente, ela não teve um nível de segurança adequado para proteger nossos dados vazaram e os criminosos acessaram as nossas contas, a empresa pode sim ser responsabilizada, inclusive pelo pagamento de uma indenização por danos morais e materiais. Mas eu preciso provar que foi a negligência da empresa. Agora, imagine só, se eu tenho um cartão de crédito, no cartão de débito, e anoto, para não esquecer a senha, eu anoto a senha no cartão e esqueço esse cartão em algum lugar. Alguém vai lá e retira, por exemplo, o meu valor, mas eu que dei a senha. Então, eu preciso tomar muito cuidado para que a culpa não seja minha. A culpa no sentido, assim, de a falta de atenção nesse ponto. Então, a justiça ela é muito adequada e tem analisado esses casos. E quando há quando é identificada a responsabilidade da empresa, do banco, do provedor, ele pode sim ser responsabilizado. Deixa eu perguntar, o pessoal de casa, de repente, já aconteceu, já passou por isso, se quiser participar aqui do nosso bate-papo, gente, nosso WhatsApp é o 43 3315 1313. É só você mandar a sua participação aqui, ó, através do nosso WhatsApp. E conta pra mim, você já teve a sua senha hackeada? O que você fez? Conseguiu recuperar? Qual foi o transtorno, né, que tudo isso gerou? Porque é um transtorno muito grande. E eu vou até pedir uma dica aqui pro doutor. Tive a minha senha vazada, hackeada. Qual que é o procedimento que eu devo fazer? Onde que eu vou? O que eu faço, né? Veja que existem até alguns sites na internet que podem nos ajudar a identificar se os nossos dados, se o nosso e-mail ou senha está em algum banco de dados que foi vazado e foi identificado. Eu posso ir lá no buscador na internet e perguntar assim, como saber se a minha senha, se o meu e-mail, por exemplo, se a minha senha foi vazada. Existem alguns sites onde eu vou lá e coloco o meu e-mail e ele vai dizer, olha, nós identificamos que nesses sites aqui o seu e-mail apareceu e talvez a sua senha tenha aparecido também. Se eu identificar que houve qualquer tipo de movimentação, mesmo uma suspeita, no meu e-mail, na minha rede social, no banco, eu devo parar o que eu estou fazendo. Então, assim, não são algumas horas depois, ou passar o final de semana. É naquele momento ir lá e alterar as senhas. Alterar as senhas e também verificar, não basta só alterar as senhas quando tiver essa suspeita. Sabe lá no nosso e-mail, na rede social, que tem o número de telefone de recuperação ou e-mail de recuperação? Eu preciso ir lá conferir isso na hora também, porque muitas vezes o criminoso ele consegue acessar a minha conta, ele além de alterar a senha, ele altera esses dados de contato. Então, eu vou lá, altero a senha, ele vai lá e consegue alterar de novo. E talvez em algum momento eu perca o acesso, o controle e não consiga mais fazer essa alteração. E se necessário, também pode ser muito importante, entrar em contato lá com o provedor do e-mail, com a rede social, com o banco, com a loja, e informar que eu tive essa suspeita e verificar quais são as medidas de segurança que ele pode me auxiliar naquele momento. Mas o mais importante do que fazer
é quando fazer, ou seja, imediatamente parar o que está fazendo. E se por acaso tiver alguma dúvida, pedir ajuda para algum familiar, algum conhecido próximo, para não deixar passar esse momento. Gente, o assunto é sério, né? A gente está aqui de uma forma alertando você. Tome cuidado com as suas senhas. Não faça senhas muito fáceis. Não coloque senhas, né, de acesso fácil para outras pessoas. A gente sabe que o mundo aí tem pessoas boas, mas tem pessoas ruins também e que agem de má fé diante da sua pessoa, né? Então, tome cuidado com isso, né? Acho que fica aí a dica, a orientação. Reveja aí as suas senhas e acho que é por aí, né, doutora? A gente buscar ter essa segurança que é algo que a gente está cada vez mais utilizando. Não tem como, né? Eu percebo que no Instagram, no WhatsApp, parece que quando vem alguém querer hackear sua conta, pede um número de identificação lá, pede um número, uma senha para você. Se você ainda não tem isso, se informe, porque isso é muito importante. Rede social, e-mail, o próprio WhatsApp, Tudo. vários aplicativos têm autenticação em dois fatores Exatamente. ou dupla autenticação. Veja que somente a senha que a gente inseriu lá no começo já não é suficiente. Então, é muito importante eu conhecer as medidas de segurança que aquele aplicativo, que aquela rede social, que aquele e-mail fornece para mim na hora de utilizar. Nossa vida é cada vez mais virtual, né? Nós nos relacionamos cada vez mais à distância, por isso não vai mudar. Agora, a nossa segurança pode ser fortalecida sempre. A nossa forma de agir diante disso, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações aqui. Sempre muito bom, né, levar conteúdo informativo para quem nos assiste, tá? Que todos nós possamos utilizar, né, a internet da forma mais correta e segura sempre. Muito obrigado. Ao nosso favor, né? Amém.